Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe alguns conselhos pra você que vai começar na faculdade de Direito nesse ano de 2026 ou nos anos seguintes também. Então, recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é @liz.ferro, inclusive já sigam porque eu compartilho outras dicas, rotina e experiências na vida acadêmica no direito. E vocês sugeriram que eu trouxesse um vídeo com alguns conselhos para estudantes de direito e eu resolvi separar 10 dicas que são fundamentais para você aproveitar a sua graduação ao máximo e ter uma experiência de início de carreira muito boa. A primeira dica que eu trouxe para vocês é que você precisa fazer uma rotina de estudos desde o primeiro período. Isso é muito importante, porque no começo da faculdade a gente não estuda tanto matérias de direito em si, são matérias propedêuticas, ou seja, matérias introdutórias de filosofia, sociologia, história do direito, logicamente, mas mesmo assim é importante que você não negligencie, porque você vai aprender a ler textos jurídicos e outras produções acadêmicas do direito sem ter tantos problemas no futuro. Isso vai te ajudar bastante até a não perder o ritmo do Enem para a faculdade. E um conselho importante no meio desse é que não leve a faculdade com a barriga, porque depois você vai sofrer as consequências. Segundo conselho é, tenha metas sempre em vistas e metas separadas por semestre. É muito importante no direito que você tenha um pouco de ambição e de objetivos específicos para o que você quer para a sua carreira. E eu entendo que no começo da graduação não é tão fácil delimitar essas metas e esses objetivos, mas é importante que você tenha pelo menos um horizonte. E eu vou te dar um exemplo. Esse ano eu quero ser monitora de alguma disciplina que eu já tenha pago, não sei exatamente qual, mas eu quero ser monitora. Então eu coloquei isso como meta para este período, porque é quando geralmente abre as inscrições. Em alguns momentos eu colocava a meta de participar de liga acadêmica, de escrever artigo, de escrever resumo expandido, e isso me ajudou bastante a conseguir alcançar alguns passos sem tanto sofrimento, porque a partir do momento que você pega uma meta grande e separa ela em pedaços, a experiência é muito mais tranquila. A terceira dica que eu trago para vocês é que desde o início da graduação coloque como prioridade ter uma rotina equilibrada. Às vezes a gente vai se atolando e fazendo muitas coisas, que é uma coisa que eu vejo que é bem frequente em pessoas do meio jurídico, de acumular muitas atividades, muitas funções, e isso acaba te prejudicando porque a saúde tem um preço, né? Tem um valor. Então, se você acaba negligenciando o seu sono, a sua alimentação, esportes e lazer, isso acaba te prejudicando a longo prazo. A quarta dica, que também é fundamental, é que você precisa participar de eventos acadêmicos e jurídicos. E nisso eu falo eventos que são tanto da OAB, que geralmente todas as cidades têm, eventos para estudantes ou eventos para advocacia jovem também. Isso vai te ajudar bastante a conhecer pessoas, a experimentar esse ambiente que você vai ocupar depois no mercado de trabalho e também a ter experiência com pessoas mais experientes. No caso, se for um evento acadêmico, sempre vai ter alguém que já passou pelo caminho que você está passando na escrita de resumo, de artigos, enfim, isso vai te ajudar bastante para ver pontos que você provavelmente não teria. E isso foi o que me deu uma grande impulsionada, porque eu não esperei que estivesse no período ideal para fazer algumas coisas e isso me ajudou bastante, com algumas ressalvas. A quinta dica que eu trago para vocês é que você precisa enxergar a construção da sua graduação como o início da sua carreira. Isso porque nada é solto, nada fica por acaso e a gente sempre está sendo visto, principalmente no direito, isso é muito importante. Então, a partir desse momento, você consegue ver a sua graduação com muito mais seriedade, mais responsabilidade e com mais estratégia também. Então, isso faz total diferença nos seus passos no 11º período, que é quando a gente se forma. A sexta dica que eu trouxe para vocês é que vocês precisam se arriscar e fazer coisas novas e desafiadoras. Não tem como ter zona de conforto na graduação, principalmente porque é um momento que, apesar de ser, como dizem, o melhor momento da nossa vida, é extremamente difícil, porque a gente está entrando na vida adulta muitas vezes e tem muitas mudanças, coisas que são novas, ingressar no mercado de trabalho para muitas pessoas também, então isso acaba trazendo alguns impactos. E o importante é que você não tenha medo desses novos desafios, porque isso vai te colocar para frente com toda certeza. A sétima dica que eu trago para vocês é que não faça estágio logo no início da graduação, e isso tem um asterisco porque eu sei que tem algumas pessoas que precisam estagiar para fazer a graduação por causa da bolsa estágio que se recebe, mas é que você deixe para estagiar entre o terceiro e quarto período, porque você já vai ter tido uma vivência inicial na graduação, você vai estar ambientada, de certa forma, com aquele contexto e não vai sofrer tanto, além de ter algumas matérias que são necessárias para atuar nos estágios. A oitava dica que eu trago para vocês é que vocês precisam ter a leitura como um hábito, e eu vou explicar por quê. Quando a gente entra na graduação ou até quando está no processo do SISU, escuta muitas vezes que para fazer direito tem que gostar de ler. E isso não é necessariamente verdade, mas isso tem que ser visto com ressalvas. Por quê?
A leitura te ajuda a tornar toda a graduação, em qualquer curso que seja, muito mais fácil, porque você não vai ter resistência a ler textos jurídicos, no caso do direito, textos acadêmicos, leis, legislações e outros entendimentos fixados também. Então, a partir do momento que você tem a leitura como uma coisa que você gosta, isso fica muito mais prazeroso e muito mais fácil. E tem um adendo também, né? É bom que você tenha o hábito de ler coisas que não sejam só jurídicas, que você tenha o hábito de ler literatura e outros tipos de texto também. E isso traz uma diferença muito importante na sua vida como um todo, e isso acaba sendo um conselho não só para quem está entrando no direito, mas principalmente para quem vai seguir a carreira como jurista. E além do mais, a leitura é importante para a produção de pesquisa, isso inclui o TCC. Ainda que você não se veja fazendo um mestrado, um doutorado, escrevendo artigos, todo mundo praticamente vai passar pelo TCC. Então, isso vai te ajudar bastante a não sofrer nesse período que é tão conturbado com prova da UAB, formatura, ingressar no mercado de trabalho e tudo mais. A nona dica que eu trago para vocês é que vocês precisam ouvir pessoas mais experientes, e isso é de fundamental importância. Então, escutem veteranos, escutem os professores, se aproximem dos professores para poder escutar os conselhos que eles têm, e de profissionais também do meio jurídico que não são da academia, então advogados, juízes, promotores, assim que vocês tenham acesso a essas pessoas também. Então, esses eventos que são de palestras acabam sendo muito proveitosos por isso, você consegue ouvir o que essas pessoas passaram e ter um pouco mais de facilidade no seu processo. Falar processo em um vídeo sobre conselhos para direito é bem interessante, né? A 10ª dica, mas não última, porque tem uma dica bônus, é para que vocês vivam a experiência acadêmica como um todo. Ainda que você não goste de festa, de calorada, que é uma das coisas que a universidade traz, é importante que vocês desenvolvam o tripé universitário, que está lá na Constituição, que é pesquisa, ensino e extensão. O ensino vocês vão viver de qualquer forma, mas é importante ressaltar que vocês precisam frequentar as aulas, assistir. No caso da extensão, é importante que vocês se envolvam em outras atividades para além da sala de aula. Então, ligas acadêmicas, grupo de estudos. Além disso, você consegue encontrar grupos de interação e de contato nesse âmbito da extensão fora da faculdade. No caso, com a OAB, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça e tudo mais. E no âmbito da pesquisa, é importante que vocês, pelo menos uma vez na vida, escrevam um resumo expandido para ter a experiência de como é. E eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã dessa parte da academia, mas eu sei que para algumas pessoas é difícil, então tenta e se arrisca. E a dica bônus de número 11 é que você, durante a graduação, precisa encontrar o que você gosta, o que te faz brilhar os olhos. Isso eu digo assim, tanto para te ajudar no TCC, quanto para te ajudar na carreira. O curso de Direito é um dos cursos que mais tem pessoas formadas, mas que não atuam também na área que se formaram, né, e acabam seguindo por outras carreiras. Então, não tem nenhum problema nisso, mas isso vai te ajudar caso você queira seguir no meio jurídico, que é um meio com alguns percalços, vamos dizer assim, mas que vão te ajudar muito. Então, direito civil, direito penal, direito tributário, direito eleitoral, isso pode parecer muito abstrato, principalmente se você é calouro. Mas no meio das suas situações do dia a dia, das coisas que você gosta de ler, você vai encontrar uma coisa que se aproxime, porque parece clichê, mas o direito meio que está em tudo. Então, você consegue linkar os seus interesses. E eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de fazer direito, eu sabia que eu queria trabalhar em alguma área em que eu pudesse ajudar mulheres. E hoje, no direito, é o que me faz brilhar os olhos e me faz desenvolver com um pouco mais de alegria as coisas que eu quero e fazer com que as coisas que eu não goste tanto sejam um pouco mais leves. Bom, gente, eu separei mais dicas do que essa, mas vocês vão encontrar lá no meu Instagram, que vai sair num post no mesmo dia que sair esse vídeo. Então, já começa a me seguir, @elis.ferro. Eu sempre posto conteúdos lá sobre estágio, direito, pesquisa, escrita, leituras, assim como aqui no canal. Então, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. E em breve teremos mais study vlogs no 5º período e no 6º período, que são os períodos que eu vou fazer em 2026. E eu vou deixar aqui também e no iCard alguns vídeos que podem te interessar, como material escolar para a faculdade e alguns study vlogs também que eu chorei por causa de provas. Que é uma coisa que você vai acabar se deparando ao longo da graduação, mas não se desespere, porque aqui a gente consegue compartilhar e ter uma troca um pouco mais tranquila, sem sofrer tanto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!